Aleluia, Jesus. Nada temer, tudo é possível, somente crer. Nós te agradecemos, Deus eterno e soberano, Senhor, por mais uma vez, juntos com os teus filhos, podermos louvar o teu nome e juntos nos alegrarmos na tua presença. Está estabelecido nas Escrituras que teus filhos têm seu prazer na lei do Senhor e sempre estarão meditando nela, dia e noite. E, Pai, quando temos esta oportunidade de estarmos junto com os teus filhos, é tão bom uma ocasião como esta, quando sentimos o amor fraternal fluir em nossos corações, quando podemos olhar na face um do outro e saber que somos teus filhos, que somos irmãos e que estamos na mesma jornada, que estamos todos procurando seguir o exemplo do nosso irmão maior. E sendo assim, nenhum de nós podemos nos considerar melhor um do que o outro, ou mais santo ou mais puro. Todos nós reconhecemos as nossas fragilidades e assim procuramos compreender um ao outro em suas fraquezas. E cada um sempre orando uns pelos outros, rogando ao Deus Todo-Poderoso que nos ajude a ser conforme a imagem do teu Filho. Pedimos perdão por nossos pecados uma vez mais, Senhor, e que a meditação que teremos na tua palavra traga refrigério às nossas almas mais uma vez. Nos entregamos sobre os teus cuidados nessa hora. No nome amoroso de teu Filho Jesus Cristo, nós te rendemos graças nesta hora para a tua glória. Amém e amém. Amém. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro. Podeis sentar. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Deus. Bom vê-los mais uma vez. Uma parte de vocês nos encontramos ontem, lá em Contagem. Outros estamos nos vendo agora. O certo é que é um grande privilégio poder falar com uma congregação tão amável como esta, né? Os irmãos que cantam, os que pregam aqui, eles têm esse privilégio, né, de toda semana estar com vocês. E cada um fazendo a sua parte. Eu apenas fico de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. Este, creio que é meu trabalho. Eu tenho encontrado meu lugar sobre o que eu devo fazer e como fazer. E tenho pedido a ajuda de Deus. Tenho contado com as orações dos irmãos para que eu possa continuar fazendo esse trabalho que Deus colocou em minhas mãos fazê-lo, não é? Até que outra pessoa possa pegar de onde eu parar e levar adiante. Até que outra pessoa possa fazer a mesma coisa. E com certeza, quando acontecer isto, será uma pessoa que fará melhor do que eu tenho feito. E ainda com mais dedicação, com mais determinação. Enquanto isso não acontece, nós estamos na linha de batalha contando com a ajuda de vocês e com as orações de vocês, não é? Bem, nós vamos dar continuidade ao tema de ontem à tarde, de ontem à noite, melhor dizendo. Tivemos ali uma palestra de quase 2 horas, né? Mais de 2 horas. E claro, isto eu não faço sempre. Quem acompanha os cultos nossos, lá da nossa pequena cidade, sempre nós falamos cerca de 50 minutos, às vezes 45 minutos. Não é todas as vezes que chegamos em 1 hora, né, em 60 minutos. Mas, geralmente a pregação em si, 50 minutos. Porém, às vezes, quando viajo, eu me estendo mais um pouco, porque quando eu estou fora e estou com outros irmãos mais distantes, geralmente nós entramos em alguns detalhes, em alguma matéria que nós não pregamos na igreja local. Eu não sei porquê, mas eles apenas ouvem depois a gravação. Geralmente o que eu prego fora, eu levo para eles como uma novidade ou algo
que eu não preguei para eles, e eles me indagam por quê, mas eu também não sei explicar. Creio que depende da necessidade de cada lugar, da necessidade de cada pessoa, de cada congregação, não é? Deus sabe melhor, e quando falamos sobre a nossa necessidade, também sobre a necessidade do povo. O certo é que eu não gosto de me sentir coagido sobre o que eu devo falar para as pessoas. Não é? Eu gosto porque as pessoas nunca me cobram, prega sobre isto. Geralmente sou eu que prometo, vou pregar sobre tal tema, e passo meses e até anos sem pregar sobre aquele tema. De repente sai, não posso fazer nada, não depende de mim. Mas ontem, apesar de que eu acredito que os irmãos que sempre estão nos ajudando por aqui, como o irmão Herbert, o irmão Douglas, eu acredito que eles têm falado sobre a maior batalha, não sei se vocês têm dado algum estudo sobre isso, esse tempo, mas o certo é que no culto de ontem, aquilo me despertou para algumas situações, para algumas coisas. Quando se trata da vida, ou das batalhas que enfrentamos no dia a dia, e do quanto estamos procurando nos livrar desta luta, nos livrar desta batalha, como se procurássemos no companheiro uma fuga, querendo jogar para outro irmão, para outra pessoa, os nossos problemas, como se a outra pessoa pudesse resolver aquilo para nós. Não é? E até mesmo quando pedimos conselho, nós temos que ser muito cuidadosos para aconselhar as pessoas. Eu sei que os pastores, eles têm se colocado nessa posição de conselheiro, e é o que são conselheiro. Mas eu aprendi algo, talvez um pouco diferente dos demais. É como eu sinto que vocês sabem qual é a melhor escolha. As pessoas precisam saber qual é a melhor escolha para as suas vidas. Não adianta vocês me pedir conselhos sobre alguma situação complicada. Eu posso ouvir, posso dar uma admoestação, o cuidado e tal, porém a decisão final sempre tem que ser sua, porque você é responsável por sua vida. Eu serei responsável pelo que eu ensino. Se eu lhes ensinar alguma coisa errada, eu terei que dar conta por isto. Mas eu não posso dar conta da vossa vida, porque as pessoas se enganam muito com aquilo que diz Tiago, né? Não sei se é na carta de Tiago, ou se é em Hebreus, velai, né? Cuidai, considerai vossos pastores, os líderes, porque eles velam por vossas almas como hão de dar conta. Aquilo é como se fosse para dar conta, mas eu não posso dar conta da alma de ninguém, eu não posso dar conta da alma de vocês, eu só tenho que apresentar a minha. É individual a salvação. Então, se a salvação é individual, você não pode pegar o ministro e ele ser responsável por toda a congregação para apresentar a alma de cada um deles diante de Deus. Tem que haver uma explicação para isso. Então, se vocês sentam para me ouvir, eu serei responsável pelo que eu ensinar para vocês. No entanto, a decisão sempre será de vocês a respeito da vossa vida, das vossas escolhas, dos que vocês têm que decidir. Posso mudar? Posso comprar uma casa? Ou posso casar? Posso namorar tal moça? Posso mudar de um lugar para o outro? E as pessoas têm deixado isso nas costas dos pastores. E eles gostam disso, porque eles se sentem importantes com isso. E eu falei isto recentemente. Uma vez eu necessitei viajar para outra cidade, precisava falar com um determinado ministro, porém, a igreja tinha menos pessoas que aqui, bem menos. No entanto, terminou o culto às 9 da noite, e sabe quando eu pude falar com o pastor? Já passava de meia-noite. A fila de pessoas, parece que todo mundo tinha problema, e todos tinham que falar com o pastor urgente, porque ele era o solucionador de casos. Então ficava aquela fila, os irmãos cansavam, colocava cadeira e tal. E depois para ir para casa sem ter ônibus, está passando da meia-noite. Eu disse, eu não terei uma fila dessa de jeito nenhum. Se o povo não tiver suas respostas no momento da pregação, não venha depois da pregação, porque eu não tenho nenhuma palavra mais. Tanto é que muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu fico sem resposta para listar. Agora, se você quer resposta, escute o que eu prego, que ali tem qualquer resposta com respeito à palavra de Deus se você necessita. Ou deixaremos as pessoas dependentes, e elas não irão por si mesmas à fonte. Elas não irão por si mesmas à fonte, porque nós temos esta
esta forma dá sempre um jeitinho de jogar o problema para cima dos outros, não é? Quando você mesmo que tem que encarar seus medos, enfrentar seus demônios, não é? Enfrentar suas lutas, o bicho-papão que foi gerado em sua mente, é você que tem que enfrentá-lo, não é outra pessoa, não sou eu. Então esse tema sobre a maior batalha jamais pelejada, que nós falamos ontem, sobre o campo de batalha, que é na mente. E quem não ouviu, quem não estava lá, ou mesmo vocês que estavam, ficou uma gravação muito boa, procure obter. Eu já deixei uma matriz para o irmão Douglas, para depois ele poder tirar a cópia para quem desejar. Seria bom ouvirmos de novo aquilo que foi falado ontem, para que você entenda a situação que você está vivendo, não é? E possa por si mesmo deixar de ser covarde, deixar de dar as costas para o inimigo, mas enfrentá-lo, porque você tem que resistir ao diabo. Porque se você se fazer de covarde, como os meninos matutos, antigamente, quando chegava alguém de fora, eles faziam assim, né? Olhar por baixo. Se você ficar assim para o lado do inimigo, ele vai montar mesmo, vai fazer de você cavalo, e vai te tacar e espora, depois fica reclamando. Não é? Não tem coragem de enfrentar. Mas eu sou tão fraco, minha fé é tão pequena, e quem disse que a minha é maior do que a sua? E quem disse que a do irmão é maior do que a sua? É que o irmão é um irmão de oração, fulano é uma pessoa de oração, pois é. Ele já é de oração de tanto problema que tem. Viu? De tanto problema que ele tem, de tantas coisas que ele procura se libertar. Não é que ele é melhor que você, mais santo que você, não se engane com isso. Gente, ok. Então vamos falar um pouquinho sobre a emboscada. Porque eu lembro que eu citei isto ontem, e o que mais tem atrapalhado a vida dos irmãos, das pessoas, sempre por onde andamos, ouvimos as mesmas reclamações, ouvimos os mesmos problemas, e lemos ontem isso nas Escrituras, não vou repetir a leitura, mas foi dito, você vigie sobre isto, e veja que estes mesmos problemas acontecem em todos os irmãos, em todo o mundo, em todos os lugares. Veja. Então, o que está acontecendo, que as pessoas estão perdendo nesta batalha, ou se sentindo cada vez mais fragilizadas, é que elas não estão apercebidas e não estão procurando descobrir em que parte ou em que setor de sua existência o diabo está atacando. E se você não sabe aonde a batalha vai ser travada, você será pego numa emboscada. E quando um exército é pego numa emboscada, o desastre é muito grande. Porque o inimigo está pronto, já está com as armas todas apontadas. E você está desapercebido, você está sem nenhuma proteção, sem nenhuma defesa. Então é metralhado. E é por isso que muitos têm tombado nesta trajetória. Tem caído 1000 de um lado, 10.000 do outro e assim vai. Porque estes foram apanhados em armadilhas. E se foram apanhados no armadilho, nem diriam armadilha. Se foram apanhados em uma emboscada, porque eles não deram ouvido ao aviso que foi dado. E o aviso já está na palavra. E se eles não deram ouvido ao que está na palavra, só pode significar uma coisa. Jesus disse, por que vocês não escutam o que eu ensino? Por que vocês não entendem a minha linguagem? E ele termina a sentença dizendo que era porque eles não eram das suas ovelhas. Então isto é muito forte, isto é muito tremendo. Temos que estar bem apercebidos sobre essas coisas. Bem, quando o irmão Branham disse, vocês preparem sua Bíblia, porque nós vamos ler um pouquinho no livro de Ezequiel. Quando o irmão Branham disse que tem que haver um lugar determinado para ser travada uma batalha, ele disse que quando alguns países entram em guerra, ou algum setor, né, um grupo entra em guerra com outro, eles se enfrentam em um determinado lugar. O que ele estava dizendo para nós com isso? Estaria William Branham tratando de nos dizer que isto foi predestinado? Porque ele está tratando de coisas naturais, falando sobre nações. Cita, inclusive, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. No entanto, você sabe que essas guerras, mesmo sendo naturais, mas elas foram travadas também na esfera espiritual. Apesar de serem guerras naturais, com pessoas naturais, mas por trás disso tinham líderes espirituais, travando, batalhando. Uma prova disso
é o que ele fala sobre a Primeira Guerra Mundial, de quando ela foi terminada, que ninguém sabe quem deu a ordem para concluir. E ele, lembrando, nos mostra dentro de Apocalipse, quando foi dito para determinados anjos pararem, não é? Segurar os ventos. E ele fala que eram guerras, revoluções e tudo. Então, era algo que estava sendo travado nos dois campos, no natural e no campo também espiritual. Havia anjos também e demônios se enfrentando diante de tudo isto. Agora, ele mostra sobre o campo de batalha, que era um lugar determinado para ver o enfrentamento. E a pergunta que devemos ter é: será que o Mombrana estava nos dizendo que isto foi predestinado? Porque se foi predestinado, deve haver em algum lugar, alguma indicação, um aviso. Ou temos que saber até onde ir para enfrentar o inimigo. Se você passar daquele lugar, você estará no terreno do adversário. E estará, inclusive, fora do campo determinado para ser travado a batalha. Agora, por que ele nos diria isso? Que o lugar era determinado para o encontro. Ele disse que a batalha desceu do céu para a terra. Aprendemos isso ontem. A batalha desceu do céu para a terra. Então, significa que já estava decidido onde iríamos enfrentar o nosso inimigo, o nosso adversário. E onde seria isto? Onde seria o grande enfrentamento? Onde seria a batalha pela superioridade? Porque na realidade se trata disso. A batalha não é apenas para matar um ao outro e depois alguém contar os mortos, quem escapa, quem consegue ficar vivo depois de tanta espadada. Não, tem um objetivo para a batalha. É uma batalha por superioridade. Vê? Alguém quer mostrar superioridade. E foi algo assim que aconteceu no céu. Lúcifer queria superioridade. E este mesmo espírito, não é? Essa mesma ideia, este mesmo orgulho que dominou Lúcifer pode dominar qualquer um de nós. Quando queremos nos pôr numa posição superior a outra pessoa. Ou achamos que somos melhores, ou achamos que somos mais inteligentes, mais sábios. Não somos humildes o suficiente para reconhecer que a outra pessoa pode saber mais que nós. Vê? E assim sucessivamente. Será que não foi por esta razão que Jesus instituiu o lava-pés? Para que nos igualasse? Ou já esquecemos essa lição? Ou apenas praticamos o lava-pés porque sabemos que temos que praticar? Mas não levamos isso para a nossa vida prática. Porque quando eu falo agora levar para a vida prática, não estou dizendo apenas em realizar o ato. Porque muitos podem realizar o ato, mas tendo dentro de si tanto orgulho que se pudesse não faria aquilo. Só faz porque para que as pessoas vejam que está participando, que está na comunhão, que está na mesa, e assim sucessivamente. Porém, diante de Deus, não tem nada que esteja escondido. Sabemos disso. Não adianta querermos esconder nossas intenções diante de Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Onde seria então o grande enfrentamento? A batalha pela superioridade, pelo domínio. Quem triunfa? Quem triunfaria? Teve que haver um lugar selecionado para que a batalha comece, para que a batalha ruja, para que comece e continue. Vê? E este campo de batalha, uma vez que desceu do céu, ele se estabeleceu na mente humana. Vamos ler as Escrituras? Vamos, abra suas Bíblias, mesmo sentadinhos como estão. No livro de Daniel, eu te falei Ezequiel, me perdoe. Está bem próximo, né? Os nomes são tão parecidos. Deus abençoe, irmão Antônio. Deus abençoe. Livro de Daniel, capítulo 12. Capítulo 12. Vamos ler com bastante calma, com bastante atenção. Nós vamos ler os 9 versículos de Daniel 12. Diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel. Quer dizer, aqui diz se levantará. Se levantou, ou vai, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Você sabe, Miguel estaria lá para Israel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado, escrito no livro da vida. Isso é muito bom ter o nome escrito no livro da vida, não é?
E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, todos ressuscitam, mas uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Por que temos aqui esses dois grupos? Eu disse ontem que era questão de escolha. Escolha. Escolha e decisão sempre estarão juntos. Não vamos discutir a questão de qual é a sequência, qual é a ordem aqui das coisas. Primeiro você decide e depois escolhe, ou você escolhe para depois decidir. Não importa a ordem, não é? Entendemos o que significa. Mas teve que haver uma escolha nestas pessoas. Tanto é que o desfecho final, quando eles ressuscitam, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo. Então, em algum momento em sua existência, essas duas pessoas, ou dois grupos, não importa, ou duas igrejas, ou duas nações, essas duas pessoas fizeram escolha, foi colocado diante de si uma decisão. E a escolha que fizeram, a decisão que tomaram, decidiu seu destino eterno. Não diz o irmão Brana? A tua escolha determina o teu destino eterno. Do que estamos falando aqui? De guerra, de batalha. E isto significa que a escolha que tal ser fez foi batalhar contra Deus. Foi estar nas fileiras do inimigo. Porque não pense em nenhum momento que não é assim. Constantemente o diabo está tentando te oferecer algo. E o que ele oferece não é pouca coisa. O que o diabo te oferece é de encher os olhos. O que o diabo te oferece é de inchar o coração. É de abarrotar o teu entendimento. Ele sempre estará te oferecendo opções para que você o ajude na batalha contra Deus. Estão me acompanhando aqui? Preste bem atenção nisso. Os que forem sábios, versículo 3, os que forem sábios têm inteligência. Eles não eram neófitos, não eram pessoas que não entendiam coisas. Não estou falando de pessoas simples, porque é o que nós somos, simplicidade. Porém, temos recebido a ciência de Deus, não é? O conhecimento de Deus. Ele trouxe a sua doxa, a sua avaliação, seu conhecimento. Então, estes que foram sábios, pois resplandecerão como fulgor. Em algumas traduções está resplendor. E quando você compara estas pessoas que se tornaram sábias pelo aprendizado que adquiriram, você vai ver que este aprendizado elas obtiveram do próprio Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, por trazer este aprendizado para os seus seguidores, primeiro ele disse que ele era a luz, porque ele estava refletindo a glória de seu Pai, e todos aqueles que ouvissem o aprendizado de Jesus e praticassem os seus ensinos, se tornariam também a luz. Então ele seria e sempre será o exemplo. E você percebe que em Hebreus capítulo 1 diz que, falando a respeito de quem é o Filho de Deus e o seu relacionamento com o seu Pai, ali diz que ele é o resplendor da glória do Pai. Vê? A expressa imagem do seu ser, da sua substância, da sua pessoa. Mas ele é o resplendor. Agora você encontra que esses sábios que adquirem o mesmo conhecimento que Deus deu para seu filho, esses também se tornam sábios e resplandecerão como fulgor, ou resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça. O que é a justiça, passamos por esta parte ontem, mesmo que nós lemos em lugares diferentes nas Escrituras. O entendimento correto, sem ir nem para a esquerda, nem para a direita, mas centro, justiça. Justiça. Os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, porque eles são mensageiros, como as estrelas, sempre e eternamente. Então você vê que estas pessoas têm uma correspondência em Deus, porque eles têm uma alma que veio de Deus. A alma é uma parte de Deus, por isso é tão eterna quanto
Deus. E estas pessoas, quando se manifestam aqui na terra e pegam o conhecimento de Deus e vivem por isto, e leva isto adiante, e batalha junto com o exército divino, então é claro que eles são vivificados com a vida do próprio Deus e viverão eternamente, viverão para sempre. Versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao tempo do fim, porque era no tempo do fim que tudo isso seria esclarecido, nos dias da voz do sétimo anjo. Muitos correrão de uma parte para outra. Naquele tempo era muito difícil caminhar de um lado para o outro. A viagem que fazemos de onde moro até aqui, em algumas horas, naquele tempo eles passaram, levavam era anos, né? Meses e até anos. Mas chegaria o tempo quando de uma parte para outra as pessoas correriam com facilidade. Tanto o exército que prega a justiça, quanto o exército que prega a injustiça. Porque é uma batalha que está sendo travada. E Deus está chamando unicamente os seus. E o diabo unge os seus para ver se consegue pegar alguns que estão do lado do exército divino. Todos os dias você é chamado por ele para ajudá-lo a lutar contra Deus, para blasfemar, para envergonhar o evangelho, para não ser um exemplo. Todos os dias você é chamado para isto. Versículo 5. Aliás, o 4. E tu, Daniel, encerra as palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará, e a ciência será multiplicada, dependendo da tradução. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois. Veja, um estava de um lado do rio, e o outro do outro lado do rio. Um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita. Ele levantou. E a sua esquerda, e a sua mão esquerda. E jurou por aquele que vive eternamente, que isto seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Então você conhece que um tempo, tempos e metade de um tempo corresponde a 3 anos e meio. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. O irmão Branham leu esta parte e disse assim: eu vou me deter aqui. Pararei até aqui, porque ele queria explicar alguma coisa. Agora, quando o irmão Branham pregou o sermão A Maior Batalha Jamais Pelejada, ele tomou um dos seus textos principais, a leitura que fizemos ontem na carta de 1 Pedro, creio que foi o capítulo 5. Quando ele diz: sede sóbrio, vigiai, o diabo vosso adversário anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e assim sucessivamente. Agora, eu vou continuar na página 13 do sermão A Maior Batalha Jamais Pelejada. Não tenho aqui, eu não tenho aqui a mensagem traduzida por Goiânia, que é a que nós temos traduzido até o momento, não temos ainda pela gravação A Voz de Deus, porque eu não me lembro. Porém, quem tem a tradução traduzida por Goiânia é o parágrafo 45, esta parte que eu vou ler. No sermão original, em inglês, é a página 13. Mas o irmão Branham diz assim: a primeira grande batalha, esta primeira batalha que foi pelejada, teve seu início no céu, quando Miguel e seus anjos pelejaram contra Lúcifer e seus anjos. No culto de ontem nós aprendemos que Miguel ali, Jesus estava na forma de Miguel, o tomou a teofania de Miguel, algo assim, e batalhou aquela batalha. Então agora vocês vão entender do porquê Jesus falou determinadas coisas para os seus discípulos, porque ele realmente estava ali. A ideia aqui é nos familiarizarmos com o fato de que houve uma guerra no céu antes de haver uma guerra aqui na terra, antes de haver uma batalha aqui na terra. E, portanto, o reino de Deus, a autoridade de Deus, não importa onde está,
e em que condições e de que maneira esteja, ela vai ser violada, se possível, por Satanás. Esta afirmação é necessário que vocês guardem consigo, ou vocês não entenderão o que passam hoje. Ou vocês não entenderão de forma completa o que acontece hoje no nosso meio. Porque enfrentamos estas lutas, batalhas, perseguições. Mesmo entre as pessoas que deveriam ser o povo mais sagrado, ou a atmosfera mais sagrada. Porque encontramos disputa, inveja, orgulho, dissensão, fofoca e todas estas coisas. Entenda isto. O reino de Deus, a autoridade de Deus, não importa onde está e em que condições e de que maneira, ela vai ser violada, se possível, por Satanás. Talvez você não entenda direito em como é que o diabo poderia violar algo que diz respeito ao reino de Deus. Mas nós encontramos nas Escrituras muitas passagens, muitas partes, onde o adversário se aproxima e tenta bagunçar as coisas, e muitas vezes faz um grande estrago. Bem, ele tentou e se aproximou do Senhor Jesus. Esperou um momento que ele estava fraco, frágil. Ok? Em Mateus capítulo 4 você encontra quantas vezes ele tentou Jesus. Seguidas vezes. Nós falamos ontem sobre isso, Jesus apenas citou para ele as Escrituras. E às vezes nós queremos fazer mais do que isso. Não é? Às vezes as pessoas nos fazem perguntas porque não é suficiente o que diz as Escrituras para essas pessoas. Não é suficiente o que o Mombrana já disse sobre isso. Então nos fazem perguntas e às vezes não é porque queira realmente aprender. Às vezes quer nos pegar em algum deslize, ou quer que coloquemos nossa interpretação, nosso pensamento, porque é tudo que o diabo quer fazer com você. É que você coloque seu próprio pensamento na revelação de Jesus Cristo. Porque ele sabe, se você colocar sua interpretação, teu pensamento, ele estraga tudo. O fermento vai estragar tudo. Vê? Ok. Quando ele se aproximou de Jesus e fez determinadas perguntas, Jesus apenas citou o que estava escrito. Somente isso. Em alguns momentos, Jesus não respondeu nada. Ficou calado. E outras vezes, quando eles disseram, nos diz isso mais claro, Jesus disse, eu já disse, porém vocês não creem. Em outras palavras, não adianta nada eu repetir tudo de novo. Em São João, capítulo 14, no versículo 30, você sabe, Jesus deu aquela informação tremenda, em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E falou sobre a casa do pai, ou no palácio, no reinado de seu pai, o que se tinha para todas as pessoas, que ele ia preparar lugar. E depois falou sobre o pai, e Filipe quis saber sobre o pai. Ele disse, mas o pai está aqui, o pai está comigo. Não crês tu que eu estou no pai, o pai está em mim? E tudo isto. E quando foi nessa continuação? Em algum momento, Deus diz para Jesus Cristo, teu adversário está se aproximando. Sai fora. Simples assim, como eu estou dizendo para vocês. Não estou dizendo com isso que essas foram as palavras usadas. Mas Jesus disse que não fazia nada sem que o Pai lhe mostrasse. O William Branham disse que todos os passos dados por Jesus eram de acordo com o que Deus lhe dizia. Então nós temos aqui um fato. Outra vez Deus chega para ele e diz, sai daqui, porque o adversário está se aproximando. Em outras palavras, este não é um campo de batalha. Não foi estabelecido este momento ou este ambiente para que haja um campo de batalha. Aí você tem estas palavras de João 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Chega o momento que você tem que deixar determinadas coisas de lado. Você tem que saber qual o momento de você enfrentar, resistir ao diabo.
Mas você tem que saber também o momento de você deixar ele falando sozinho. Você precisa saber. Ou ele te apanhará sempre em emboscada. E uma vez que ele te apanha em emboscada, ele te mata, ele te derruba. Então, vocês, cada um de nós, somos predestinados a uma guerra. Você não foi chamado para ter regalias. Não. Você foi predestinado para uma guerra. E você está envolvido nesta guerra até os cabelos. Você está envolvido nesta guerra. Todo o teu ser está envolvido nisto. Quer você queira ou não. Não adianta você cruzar os braços, como é aquele hino sobre os guerreiros. Né? Os guerreiros se preparam para a grande luta. Diz, pode tu ficar dormindo? Pode tu cruzar os braços quando teus amigos estão dando espadada do inimigo? Estão sofrendo, estão apanhando? E você vai ficar dormindo ou escondido, se fazendo de morto no meio dos que já caíram, dos que já tombaram, para depois sair como heróis? É assim que muitos conseguem voltar vivos e são aclamados como heróis. Na guerra se esconderam, foram covardes. Companheiros pediram socorro, gritaram por ajuda, mas eles não foram corajosos o suficiente para ir lá socorrer, botar nas costas e levar. Esconderam-se na trincheira, esperando tudo acalmar, esperando os verdadeiros valentes ir lá e batalhar. Tem muitos que estão na surdina, escondidos, esperando você tombar, esperando você enfrentar a pior parte, para depois dizer, eu também estou nessa guerra, glória a Deus. Mas naquele dia Deus mostrará quem realmente batalhou, quem sofreu, quem fez algo, quem batalhou pelo seu reino, quem estava na linha de frente, quem não teve medo de ser criticado, de ser perseguido e até de morrer durante esta batalha, porque muitos morreram. E muitos morreram não significa que eles perderam. Pedro morreu, Jesus morreu, Tiago morreu, muitos deles morreram em campo de batalha. E estes são verdadeiros heróis. Se eles não tivessem pago com sua vida, hoje não teríamos a liberdade que temos para levar isso adiante. Alguém foi na frente. Agora chega o nosso momento de lutar. Aí vamos cruzar os braços. E é tão pouco que temos que fazer hoje. É tão pouco que temos que fazer. Comparado com o que os nossos irmãos já fizeram. Vamos fazer o quê? Ficar dormindo enquanto tem outros que estão se acabando por aí afora? Que tipo de soldados somos nós? Entenda, você foi predestinado para uma guerra. E você está envolvido nela, mesmo que você queira ou não queira. És predestinado da mesma forma. E você deve participar desta batalha, queira ou não. Agora, se você não tomar a decisão de lutar a luta pelo Evangelho de Cristo, então você estará contra e estará lutando de alguma forma, mas no exército de Satanás. E Jesus diz, quem é a favor de mim não é contra mim. Quem comigo não ajunta, estará espalhando. Aí você tem que prestar atenção. Tem alguém que está juntando semente. Qual é teu trabalho? Espalhar? Pisar de pé? Só porque você não tem seu nome naquilo? O que queremos fazer? Em um grupo de jogadores tem alguém que faz o gol. Mas ele não fez sozinho. Ele dependeu dos outros companheiros que deram o passe, que enfrentaram, que marcaram. E são criticados. Fulano não faz nada, ciclano não faz nada, só fulano que faz. Aí este é quem enrica, este é quem ganha todos os louros, como dizem, né? Este é quem ganha toda a propaganda, é quem fazem tudo. Vê? Porque é o que tem a capacidade de fazer o gol, porém todos os outros ajudaram. Entende agora porque foi dito nas Escrituras, quem tem honra sobre isto? Eu plantei, fulano regou. Mas e se não fosse Deus para dar o crescimento, o que aconteceria? Veja. Agora, se qualquer um de nós nos escondermos, nos guardarmos, sair eu não ponho a mão, deixa eu quieto, não quero me envolver,
Bem, você deve estar lutando algum tipo de luta. Só não sei de qual lado você está. E não podemos julgar quem quer que seja. Mas a Bíblia diz, Deus sabe quem são os seus, não é? Esse tipo de ensino é apenas para nos despertarmos como soldados de Cristo e termos certeza de que estamos batalhando do lado certo, com as armas certas, não é? Com os companheiros certos, que também foram chamados por Deus para batalhar. Então você foi predestinado para uma batalha e você está envolvido nesta batalha, queira ou não. Agora, irmãos, quanto a essa guerra no céu, nós vamos olhar uma parte dela, porque queremos estar bem familiarizado com cada coisa que o irmão Bruno disse a respeito disso. E nós encontramos no livro de São Lucas, no capítulo 10, versículo 7, aliás, versículo 17, de Lucas, capítulo 10. Veja como está nas Escrituras. E voltando os 70 com alegria, regozijando-se. Alguém falou sobre isto ontem? Foi o irmão João? Falou sobre isto ontem? Ontem à noite, enquanto alguém estava assando carne, e outros comendo, e outros pregando, foi falado sobre isto aqui. Eu creio que foi. Não sei se o irmão Nilton, não sei se o irmão João, um dos dois, que gosta de estar conversando sempre, não é assim? Falaram sobre isto. E voltando os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E ele disse, veja, Jesus enviou aquelas pessoas, estamos em batalha, de esclarecimento, livrando as pessoas das algemas. Olhe nas Escrituras, como dizia. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para fazer isto, 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 e libertar os oprimidos pelo diabo. E não pense que esses oprimidos pelo diabo eram aqueles que estavam endemoniados, somente isto. Vê? Porque aquilo era demônio no estado físico. Isso não é tão complicado. Você pode morrer como demônio no estado físico. De um câncer, de uma catarata, um cisto, seja o que for. Isso é demônio no estado físico. Isso não vai te atrapalhar em nada em relação à tua vida espiritual. Agora, um demônio no estado espiritual, aí, meu filho, é complicado. Aí é complicado. Demonologia, o irmão Bruno nos ensinou isso. Competição, expulsão do demônio, depois falou sobre demônio no estado físico, depois demônio no estado religioso. Então você tem que ter discernimento de espírito para saber o que está sobre você. O que você é, o que você representa. Então tá, os oprimidos pelo diabo, eles tinham que ser libertos. E para eles serem libertos, alguém tinha que entregar a palavra de libertação. Porque conhecereis a verdade vos libertará. E eles tinham se distanciado da verdade, da palavra, da lei, dos profetas, dos salmos. E Jesus Cristo veio trazendo então a libertação. E tinha alguém que estava disposto a lhe ajudar a levar esta libertação adiante. E quando ele enviou aquelas pessoas de dois em dois, e eles foram pregando a palavra, levando adiante as parábolas de Jesus, o que eles aprenderam com Jesus, começaram a divulgar. Então muitos também se converteram, passaram-se também para o lado do Evangelho, creram nas boas novas, e do jeito que também Jesus expulsava demônio, eles também estavam expulsando, e eles voltaram contentes, pulando de alegria, dizendo, olha, estamos muito felizes, que o que vemos tu realizar nas reuniões, aconteceu nas nossas reuniões também. Era só citar teu nome, expulsava um demônio em nome de Jesus, curamos os enfermos, foi aquele avivamento pentecostal, à volta deles. E teve uma reunião ministerial, né? Jesus chamou eles para ter uma conversa, para saber o resultado desta campanha de evangelização que eles estavam fazendo. Cada um a seu modo, né? Naquele tempo comparado a hoje, porém foi uma reunião ministerial. Era uma campanha de evangelização, em massa, que eles estavam fazendo pelas ruas, pelas cidades. Então eles voltaram, os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse, ok, eu vou aproveitar este momento para contar a vocês o que foi que aconteceu no princípio. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu no princípio. Vocês estão contentes com isto hoje, porém eu enfrentei isto lá atrás. Eu estava lá atrás na primeira batalha. Você sabe por que quando meu nome é citado, eles obedecem? Eles tremem? Porque esses demônios me conhecem. Eles sabem quem eu sou. Eles foram expulsos por mim lá atrás. E no versículo 18, e disse, eu via. Isto é, vi. Presenciei. Dependendo
de como você está usando aqui o verbo indicativo, não sei como vos explicar isto. Quando estava acontecendo, eu via tudo aquilo. Eu presenciei tudo aquilo. E disse, eu via Satanás como um raio cair. E se trata de quê? Queda. E ele caiu de quê? Da sua posição. E quando ele caiu de sua posição, ele já não podia ficar mais nas regiões celestes, naquela posição de queda, de caído. Eu via Satanás cair como um raio do céu. Em outras palavras, ele estava deixando você saber que lá atrás, na forma de Miguel, tomando a expressão teofânica de Miguel, ele expulsou Satanás do céu. E por isso aqueles demônios diziam, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Não era apenas um anjo, um querubim, um serafim, como Lúcifer era. Jesus era filho, saiu das entranhas de Deus, gerado do Pai. E este foi o erro de Lúcifer, foi pensar que era igual a Jesus Cristo, que tinha a mesma substância. Vê? E ele, como príncipe, Jesus Cristo como príncipe herdeiro, ele dominaria o reino, seria entregue para ele o reino. Como foi? E ele disse, tudo foi entregue por meu Pai. O diabo achou que poderia ter a mesma autoridade. Por isso William Branham diz que ele desejou ter o reino de Miguel. Agora, Jesus estava envolvido na batalha lá atrás. E ele estava envolvido com a batalha contra Satanás. No capítulo 4 de Mateus, como vos citei, e por certo, em outros evangelhos também tem, onde Satanás veio realmente para ele, até ele, e provou sobre qual autoridade que ele estava. És tu, filho de Deus? Ou por que não faz isto e creremos em ti? Sempre tentando provar em qual autoridade, sobre que autoridade Jesus estava. Pois bem, o irmão Branham disse a mesma coisa conosco, sempre resistindo-nos, sempre procurando nos resistir, porque ele quer descobrir em qual posição você está, qual escolha você tem feito, o que você está disposto a decidir, se você é manipulável ou não, se você é comprável ou não. E ele pode até dizer para você que todo homem tem seu preço. Ora, Esaú teve um preço, Judas teve um preço, Demas teve um preço, por que você não? E ele tentará mostrar todos estes para você. Eva teve um preço, a sabedoria, o entendimento. Ela achou que se tornaria mais sábia, como muitos pensam que pode se tornar mais sábio, saindo fora daquilo que Deus estabeleceu, porque não é o suficiente o que Deus já disse, não é o suficiente apenas repetir o que já foi dito, o que já foi entregue, sempre quer algo mais. E quando quer algo mais, ou menos do que aquilo que Deus estabeleceu, então não tem Deus, porque não está fazendo eco a Deus. Está suprimindo eco ou está acrescentando alguma coisa àquilo. E ecoar quer dizer o mesmo que foi dito. E João disse na sua segunda carta, versículo 9, creio, que é aquele que não persevera, que extrapola, que sai fora do limite, ou sai fora do campo de batalha, então este não tem a Deus, quer dizer, não faz eco a Deus. Deus diz uma coisa, mas não que a pessoa está satisfeita com aquilo. Sempre está procurando algo mais, né? Ou colocando pensamentos próprios. Então o irmão Branham disse que a mesma coisa é conosco. O inimigo sempre estará procurando resistir, procurando ver sob qual autoridade estamos, que tipo de unção está sobre nós, se a mente está protegida ou não, se estamos com o capacete da salvação ou não, se estamos com o escudo da fé ou não. Que tipo de revelação temos? Porque ou você tem a revelação de Jesus Cristo, ou você vai ter uma revelação falsa.
não é? De Jesus Cristo. E com isso, trazendo para você a crença em outro Jesus, em um outro evangelho. Mesmo que aparentemente não seja o mesmo. Parece ser a mesma coisa. Porém, é uma interpretação a respeito de Jesus. É uma interpretação a respeito da palavra, a respeito da mensagem. E isto vai resultar em um falso batismo do Espírito Santo. Porque provoca nas pessoas um falso, novo nascimento. Porque o novo nascimento muda tuas ideias. Lembrando diz que o novo nascimento faz isto. Te dá um novo coração, que são novos pensamentos. Mas se você passa 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, e não muda nunca, sempre tem os mesmos pensamentos, e os pensamentos são acrescentados, são pensamentos contrários à palavra de Deus. Como faz isso? O novo nascimento tem que provocar em você novos pensamentos. Agora, se é novos pensamentos, tem que ser de uma mente renovada, de uma mente nova. Então tem que ser a mente de Cristo em nós e não a nossa própria. Se a maior batalha jamais pelejada é travada na mente, então nós temos que ludibriar Satanás bem aí. Quando ele tenta apanhar em nossa mente, ele tem que encontrar ali a mente de Cristo. Então, ao invés de ele nos emboscar, nós o expulsamos outra vez, como Miguel o expulsou lá atrás. Colocamos ele para a sua fonte de origem. Aqui não, Satanás, esta casa é reservada para Deus. Mas se ele encontra a nossa própria mente, então é claro que ele vai nos bater, vai nos massacrar ali. Mas o Mombrando disse que o novo nascimento, ele te traz novos pensamentos. E isso traz a você um novo espírito, que é uma nova forma de pensar. Um novo coração, aliás, um novo nascimento te dá um novo coração, não é? Um novo coração, que é um novo entendimento, uma nova mente, e isto então te traz um novo espírito, que é uma nova maneira de pensar. Nova maneira de pensar. Mente e espírito sempre estão juntos. E teus pensamentos eu desejo agora fazer o que é certo. Então observe, talvez pensamos que não estamos fazendo nada de errado. Talvez achamos que nossas escolhas e decisões estão tudo perfeitamente correto. É como se lêssemos a Bíblia pensando nas outras pessoas. É como se lêssemos a mensagem pensando isso dá certinho para o irmão e para a irmã. É como se lêssemos a mensagem dizendo isso aqui está bom para pregar tal dia, porque fulano vai estar ou ciclano vai estar. E nunca utilizamos aquilo para nós. Nunca vemos que aquilo é para nós. A menos que não conseguimos ainda entender em que estamos errando. E por isso não nos reciclamos. Mas se passamos por estas fases, então temos que descobrir onde estou errando, em que parte eu estou errado. E tentarei mudar isto. Então são pessoas que mudam, são pessoas que crescem, que amadurecem, que deixam de ser menino, que deixam de dar trabalho, deixam de dar preocupação. Em alguns momentos levamos nossos filhos de mãos dadas. E às vezes até colocamos no pescoço, não é? E levamos, quando eles cansam. Mas chega-se um momento que eles têm que andar por si mesmos. Ei, bota no braço, estica a mão com manha. Rapaz, que é isso? Já está pesado demais para isso. É assim também que aconteceu uns com os outros, conosco. Não vamos estar ajudando e ajeitando e respondendo e tal. Você sabe ler, você sabe meditar, você sabe pesquisar. Você tem sua Bíblia, você tem preguiça de ler sua Bíblia. Ou você tem preguiça de ler a mensagem. Ou você tem preguiça de ouvir. Estamos pregando a doutrina de Cristo desde 2004, examinando desde o ano 2000 a 2001 e pregando abertamente desde 2004. Tudo que preguei de lá para cá não responde às perguntas, porque as pessoas me perguntam, sendo que está tudo em mãos. E a preguiça de ouvir, elas querem mais fácil. Me diz isto e isto. Eu não lembro nem o que você está perguntando. Já preguei, já está lá. O irmão Milton esses dias foi atrás de irmão Oliveira, ele passou um tempo lá, em Ohio. Sentou na mesa com o irmão Oliveira, tiraram foto junto e tal. O irmão Oliveira disse, eu gostei muito desse irmão. E aí ele, em um momento, disse, irmão Lee, eu poderia gravar um pequeno testemunho seu para levar para os irmãos lá do Brasil? Eles iam ficar muito contentes se eu gravar uma saudação sua. Ele disse, eu já falei tudo que eu tinha para falar. Tudo que eu teria de ensinar às pessoas, eu já ensinei. Pronto. Eu disse, mas rapaz, tu não gravou isso? Era esse testemunho.
Era esse o testemunho que a gente precisava, né? Eu já preguei tudo que eu tinha de pregar. Né? Agora, eu não acho que já preguei tudo que eu tinha de pregar. Porque tem muitas coisas que o irmão Liveio pregou, que o irmão Brana pregou, que nós ainda não sabemos. E minha ideia, meu desejo é colocar isso nas mãos das pessoas. Né? Isso está no idioma que nós não conhecemos, mas temos como colocar no idioma conhecido. Né? Porque tem alguém que tem um dom de interpretação de língua, de idioma. E o meu desejo é colocar o máximo do que esses homens ensinaram nas mãos das pessoas, para que elas por si mesmas obtenham suas respostas. Porque se é um ministério de ensino, isso não é de um homem. A Bíblia diz que serão todos ensinados por Deus. Se você quer saber qual é a revelação de Jesus Cristo e o que é que Deus arquitetou antes da fundação do mundo para sabermos neste tempo em como enfrentar o adversário, então nós temos que ouvir estes homens que foram comissionados por Deus para trazer para nós este ensino. Não é? Porque eles não foram outra coisa a não ser vasos que Deus usou para falar através deles.